essa relação do passado, que é o que eu acho que foi o que mais transformou todo esse processo, fez eu construir essa série, é uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos anos, né? Que eu venho estudando cada vez mais. Lá atrás, lá na época da Babilônia, tá? 2.500, não, até mais, né? 6.000 anos atrás, antes de Cristo, 6.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, lá na época da Babilônia, Egito, se a gente for analisar a história, né, dos historiadores, os caras conseguiram construir um castelo gigantesco, absurdo, né, há 6.000 anos atrás. E aí, se você andar um pouquinho mais na frente no tempo, você vai perceber que os egípcios, né, tinham construções absurdas. E você vai evoluindo, né, vai adiantando o tempo, você vai chegar aí a 500 a.C., e você vai perceber a Grécia com diversos pensadores, né, o próprio Sócrates, Hipócrates, né, que lá em 500 ou 400 a.C. já falava que o alimento seja seu remédio, seja seu alimento. E até hoje, a gente que se julga tão inteligente não consegue colocar isso como rotina, né? Não consegue entender esse processo. E eu falei assim, cara, como é que pode? Se lá atrás, há 2.500 anos atrás, já falava isso, né? Era tão claro essa questão de seu alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. A ideia de Polis, né, de Platão, de uma sociedade melhor, cara, onde, enfim, não vou descrever, senão a gente vai passar horas falando sobre isso, mas Aristóteles, Sócrates, diversos pensadores, há 2.500 anos atrás, tiveram ideias que hoje, para muita gente, parece uma suprema novidade, e lá atrás os caras pensavam nisso. Já montavam a história da civilização romana, que tinham projetos arquitetônicos, e a história da Grécia, tiveram estrutura arquitetônica, os caras não tinham máquina, não tinham um monte de coisa, e mesmo assim eles conseguiram criar monumentos sensacionais. Eu fiquei pensando, falei, cara, como é que pode? Os caras lá atrás, 2.500 anos atrás, eram muito mais inteligentes que a gente. Por que isso? Né? Hoje a gente tem muito mais informação, a gente vê a sociedade tendo dificuldade para evoluir em relação a algumas coisas. E lá atrás os caras construíram monumentos, estruturas, né, absurdas. E aí eu comecei a entender cada vez mais a evolução do conhecimento. Por quê? Quando você pega ali até Roma, até 400, 300 a.C., até a iniciação da civilização romana, que se expandiu, né, o Império Romano dominou praticamente algo inimaginável hoje em dia, né, uma sociedade atuar dessa maneira, né, ter uma abrangência territorial tão grande. Você percebe que na época de Roma, o que o Império Romano fazia, né, na época, né, a República Romana, depois o Império Romano? Eles dominavam certas culturas, assim foi na Grécia, né, absorviam o conhecimento e retinham esse conhecimento. Eles dominavam os egípcios, retinham o conhecimento, eles não destruíam nada, eles iam lá, dominavam, retinham o conhecimento, mantinham a estrutura e cresciam cada vez mais. E eles aproveitavam da própria cultura daquela população para crescer cada vez mais. E aí, a gente percebe nessa evolução histórica que quando chegou a Idade Média, a queda de Roma, que foi muito por essa ideologia que a gente tem hoje, destrutiva da sociedade, que a gente percebe que houve um lapso de conhecimento, né, de ideias novas, porque durante esse período o conhecimento ficou retido, ele ficou preso a algumas classes sociais, a alguma população específica. Não vou entrar em mérito religioso, né, porque a gente sabe que a Igreja Católica na época, muitos dissidentes católicos na época migraram para esse domínio do poder, justamente utilizando de uma parte espiritual para poder sobrepor outras ideias. Não estou aqui julgando religião nem nada, mas infelizmente a gente sabe que houve uma população que utilizou isso para o mal, né? Vamos colocar assim, para benefício próprio, vamos colocar assim, não para o mal, mas para benefício próprio. E isso fica claro cada vez mais, se você estuda um pouco mais a história da humanidade. Não que a Igreja Católica seja ruim até hoje, ou todo, é o que eu falo sempre, não existe uma religião ruim, o budista, o umbandista, o crente, não existe, existem pessoas, e a religião foi feita para ter só alguns dogmas, se você segue ou não, ok, o importante é você respeitar isso, é super importante deixar claro, né, todo momento a gente deve respeitar, e aí a gente vai entrar um pouco mais nisso, mais pra frente, mas a importância do respeito mútuo. Mas vamos voltar aqui à parte histórica, e aí esse conhecimento foi retido, e aí quando esse conhecimento retido, ficou apenas para uma parte da sociedade, e aí a gente entende
né, cada vez mais que a coisa mais importante que qualquer sociedade tem, qualquer indivíduo tem em relação a uma sociedade, a uma civilização, é informação. Não adianta você ter a melhor arma, a arma mais potente do mundo, se alguém souber como destruir a sua arma. Não adianta você querer ser a pessoa mais inteligente do mundo se você não tem informação certa, se você não tiver a pergunta, se você não tiver a informação para uma pergunta específica. Então não tem como a gente saber de todas as coisas, mas a gente deveria aprender na escola as coisas mais importantes para que nós, indivíduos, sejamos cada vez melhores. Só que nessa época, da Idade Média para cá, depois com Descartes e tal, enfim, com diversos pensadores, boa parte desse conhecimento ficou retido cada vez mais. E até hoje não é ensinado nas escolas, por exemplo, mesmo com toda a ascensão da informação, existem, e aí pode ser proposital ou não, né? A gente sabe que quando a gente não pode reter uma informação, se a gente colocar diversas informações falsas, muitas vezes, ou encher de informações, a pessoa não consegue absorver todas, né? Então ela acaba ficando confusa nessas informações. Então quando você consegue filtrar cada vez mais essas informações, você consegue ser uma pessoa que pode se beneficiar delas. E essas informações mais importantes é o que eu vou trazer durante essa série. E aí você vai entender como é que você faz para ter uma saúde cada vez melhor, para ter uns relacionamentos cada vez mais saudáveis, para ter cada vez mais retorno financeiro de uma maneira inteligente. Por quê? Hoje, e aí já vindo um pouco mais para o presente, né, a gente já vive uma sociedade cada vez mais ansiosa, cada vez mais deprimida, cada vez mais estressada, cada vez mais sobrecarregada, e isso está acelerando cada vez mais. A pandemia acelerou cada vez mais esse processo, com a automatização das coisas, com a inserção de maneira acelerada do mundo digital nas nossas rotinas. Então, hoje já é um momento onde você tem que parar e entender para que você tome decisões melhores. E é por isso que eu estou fazendo essa série gratuita, por entender a gravidade dessa evolução natural que está acontecendo, que eu trouxe todos esses conteúdos gratuitos para você parar, pensar, identificar o que realmente, poxa, isso aqui na minha rotina eu tenho que mudar, isso aqui eu tenho que melhorar, para que você consiga não só sobreviver a esse novo momento, e sim viver cada vez melhor. Isso que é muito importante. Porque hoje a gente já tem diversas profissões que já estão acabando ou estão sendo diminuídas. Hoje as coisas estão aumentando cada vez mais. A automatização das coisas está evoluindo. Então, se você não se enquadrar, não se capacitar a cada momento com as diversas informações que tem, você vai ficar para trás. E não existe uma maneira melhor de você estar cada vez mais forte, cada vez mais saudável, cada vez mais inteligente, pensando cada vez melhor, sendo cada vez mais criativo, se você não investir na sua saúde. Não existe remédio que faça isso. Não existe terapia que faça isso. A melhor maneira de você fortalecer cada vez mais o seu corpo, deixar o seu corpo cada vez mais jovem, é praticando atividade física. Não existe alimentação. Porque a alimentação é importante, super importante. Mas a melhor maneira de você renovar as suas células, a melhor maneira de você rejuvenescer o seu corpo, aumentar aumentar a eficácia de absorção de oxigênio, aumentar o oxigênio no seu corpo é através de atividade física. Não existe nenhum medicamento, não existe nenhuma alimentação, não existe nada que não faça com que você, não existe nada que faça com que você tenha cada vez mais oxigênio, suas células estejam cada vez mais renovadas. Isso a atividade física promove. Quando você pratica atividade física, todas as suas células, toda parte do seu corpo, elas são renovadas. Seu sangue fica mais oxigenado. Você elimina mais toxinas, você elimina as toxinas pelo suor e pela urina. Então, quando você pratica atividade física você elimina mais toxinas, que atrapalham cada vez mais o seu corpo. Então, é extremamente importante você entender que para você estar cada vez melhor, para você ter cada vez mais sucesso nesse mundo que a gente está vivendo hoje, e principalmente do que vai vir, por quê? Do que vai vir? Como assim, Felipe? Gente, se vocês não sabem, antes da pandemia já existiam diversos sistemas sendo trabalhados, sendo estudados, sendo aprimorados, que para substituir o médico, por exemplo. Isso aí, o médico, o cara que faz medicina, estuda 10 anos, tem diversos sistemas já pensando em sobrepor o médico, que é um Big Data, né? É um computador onde você vai armazenando as informações, as doenças, o que acontece,
E aí, conforme ele vai se alimentando dessas informações, uma pessoa que está em Palmas, lá no Tocantins, e uma pessoa que está no Japão vai receber a mesma informação. A qualidade do serviço fica muito melhor. Então o médico hoje, né, e cada vez mais, ele não vai ser só aquele médico que vai entregar uma receita para o paciente. Ele vai ter que entender cada vez mais, vai ter que usar cada vez melhor a cabeça, a entender de ser humano, criar estratégias, né, criar processos que façam a diferença no seu trabalho. Então toda profissão que seja totalmente mecânica vai ser substituída pelas máquinas, isso é fato, tá? Se você não concorda com isso, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e você vai entender um pouco melhor esse processo. Então, não deixe de acompanhar tudo. Você vai ter todo o material gratuito durante esses 7 dias, tá? Hoje é o primeiro dia e aproveita que hoje, dia 2, né, dia dos mortos, dia de finados, para você enterrar de uma vez por todas esse escravo que existe na sua vida e esse aproveitador que existe na sua vida, para você ter uma vida cada vez mais próspera, para você ter uma vida cada vez mais abundante, você entendendo um pouco melhor esse processo, para você viver cada vez melhor. É extremamente possível, é extremamente viável. O que você precisa fazer é entender um pouco melhor de como mudar a sua vida. E aí, como a gente vive um mundo muito estressado, muito ansioso, a gente está agora, né, nessa fase importante do ano, é extremamente importante que você descanse também. É extremamente importante o descanso. O descanso faz com que você esteja cada vez melhor. Se você não tem uma noite de sono bem dormida, você acorda ainda cansado, seu corpo não regenera. Então, por esse motivo, que eu trago também a importância de você se cuidar, a importância de você dormir bem, se preparar para o sono, relaxar o seu corpo para a noite do sono. Mas Felipe, isso que você falou, eu fiquei até preocupado. Lá atrás os caras pensavam muito, né? Hoje hoje parece que a gente não tem esse conhecimento e daqui a pouquinho vai ficar o mundo vai ficar cada vez mais acelerado. Uma pessoa hoje que manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que está lá no Japão, ela recebe essa mensagem em alguns segundos. Imagina a quantidade de informações que você vai receber cada vez mais. Antigamente, sei lá, 50 anos atrás, existiam 1 bilhão de pessoas no mundo, hoje já são 7 bilhões. Olha quanto o mundo vem acelerando cada vez mais. E se você não acelerar, se você não tiver cada vez mais rápido no pensamento, cada vez mais saúde, cada vez mais disposição, cada vez mais energia, você vai acabar ficando para trás. E não é isso que eu quero para você. E aí você vai dizer assim para mim, Felipe, poxa, mas eu não consigo, é muito difícil. O problema é que não te ensinaram isso na escola. E é extremamente simples. É simples, não existe nada de outro mundo. Só que não te contaram esses 3 segredos. Esse é o grande problema. Ficam falando um monte, ensinando você sobre mitocôndria, sobre MMA, MDC, MMC, enfim, um monte de coisa que não faz com que você evolua cada vez mais. Muitas vezes, quando você vai para a faculdade também, você aprende muitas coisas que você não utiliza na sua profissão, mas o mais importante eles não ensinam. Eu mesmo, quando eu estudei educação física, ninguém me ensinou como vender melhor o meu serviço. Isso é extremamente importante. Eu me tornei, quando eu fui para a faculdade, eu aprendi a ser escravo. Eu não aprendi a ser próspero. Eu não aprendi a me virar nesse mundo de hoje. E é assim com o médico, com o engenheiro. Essa é a realidade. Por isso que essa garotada hoje em dia está ganhando dinheiro fácil. Por quê? A molecada hoje está cada vez mais sendo aproveitadores. Só que eles vão pagar um preço também caro. Só que eles não sabem, porque eles são novos. E eles veem os pais que são os escravos dessa realidade, que ficam se doando, entregando sua saúde para receber um pouquinho de dinheiro, para dar para eles. A molecada hoje está cada vez mais inteligente, entendeu o processo, percebeu que isso não começa a bater um papo com o amiguinho e tal. Pô, você está dando dinheiro, então beleza. Todo mundo que é jovem quer se dar bem, não é isso? Não é assim que a gente... Só que não tem essa noção do futuro, eu tenho certeza que você foi assim também. Então eles estão cada vez mais aproveitadores. E aí eles ganham muito dinheiro por não ter uma boa orientação, porque os pais geralmente estão trabalhando, não estão conseguindo dar atenção para os filhos, acabam que eles estão cada vez mais aproveitadores. Só que eles vão se frustrar e você, como pai, vai se frustrar. Como pai, como mãe, você vai se frustrar. E não é isso que eu quero. Se você entender como ser cada vez mais próspero, a sua vida vai ser muito melhor. E com muito mais leveza, com muito mais felicidade. E isso aqui é o mais claro. Todo mundo pode. É simples.
Em 30 dias você já consegue dar uma virada absurda na sua rotina. 30 dias. 30. Ah, Felipe, mas eu não tenho tempo.